22 de outubro de 2015. Fluminense vence Palmeiras no Maracanã por 2-1, mas pênalti em Zé Roberto causa polêmica. Em noite de apagão e dilúvio no Morumbi, Santos atropela o São Paulo e está perto da final da Copa do Brasil. Alexandre Pato mostra preocupação com o futuro e admite que pode voltar ao Corinthians. Tudo depende, se o São Paulo não quiser, o Corinthians quiser, eu vou ser profissional e vou ter que voltar. Técnico Dunga convoca a seleção e chama o goleiro Cássio do Corinthians. E ainda, SESI e Osasco se enfrentam na primeira final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Vem pra cá, vem, chega mais, boa noite. O Santos, cadê a musiquinha? Aê, tá aí, Rodolfo, a musiquinha, boa. Quem é? É o Marcão, nosso sonoplasta? O Guilherme. Santos venceu o São Paulo e deu um grande passo para garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. Chuva, apagão, raio, relâmpago, várias chances de gols desperdiçadas pelo tricolor, um aproveitamento quase perfeito do Peixe. Tudo isso movimentou a partida, que teve um público bem abaixo da importância desse clássico, né? O repórter Alexandre Silvestre fez uma reportagem especial mostrando o clima dos bastidores momentos antes da bola rolar. Confira. Ingressos em alta, time em baixa, dilúvio só com bola rolando, não é desculpa. E 26 mil pessoas apenas no Morumbi para um jogo decisivo de semifinal de Copa do Brasil. E se o favoritismo santista ajuda a esvaziar setores do estádio, ao menos motiva os jogadores do São Paulo a dar uma resposta para o torcedor. Doce ilusão antes do clássico. Todo mundo falando que o Santos é favorito. Como é que vocês estão recebendo isso? Deixa ele ser, vamos ver. O jogo é decidido dentro de campo. São Paulo vai partir para cima, Luiz? A gente está dentro de casa, a gente tem a obrigação de fazer o resultado. São 15 anos eliminando o São Paulo em jogos de mata-mata. E aí, presidente? E a modéstia que o senhor carrega no nome, hein? Nós temos que respeitar muito o São Paulo. São Paulo é uma equipe grande, é uma equipe que merece muito respeito. Não é um jogo fácil, não. O do São Paulo demora a atender o chamado. Presidente, é você, Leco. São 31 anos de exercício de cargo de direção no São Paulo, então tem uma certa experiência. O senhor queria esse cargo, mas não desse jeito, né, Leco? O jeito não é o melhor. Realmente não é o melhor, não é aquele desejável, mas enfim, é uma contingência, uma circunstância que nós temos que enxergar. Já tem um candidato, né, Leco? São Paulo. Voltando ao Santos, o seu Modesto mantém a crítica à comissão de arbitragem que escala o bandeirinha Rogério Pablo Zanardo, aquele mesmo que dedurou errado o David Braz em Itaquera. Eu, se estivesse no comando da arbitragem, jamais colocaria ele para trabalhar hoje. Acho que foi uma falta de cautela. Mas como aquele moço gosta de viver perigosamente, então vamos lá. Mais uma saia justa, agora para Leco, que evita falar da política do clube. Como é que o senhor está recebendo essa informação de que há um candidato à oposição? Eu não estou recebendo essa informação. Eu não quero falar sobre esse assunto porque hoje me interessa o jogo do São Paulo contra o Santos. Não é tema esse, eu sou o candidato, não sei se há outra candidatura, isso nós vamos tratar no momento próprio. E não parece preocupado com a possível punição do STJD a Rogério Ceni. O mito andou dizendo que o pênalti Mandrake para o Vasco no fim de semana passado foi marcado antes da partida por pressão de um outro cartola, Eurico Miranda. Isso certamente não acontecerá. E vocês sempre fazem a leitura mais severa. Vocês sempre pegam a pena máxima. E eu tenho certeza que ele não pegará pena nenhuma, mas sim uma advertência e tal, que não vai deslustrar o final de uma carreira assim, de tanto brilho como ele teve. E qual seria a pena para o Aidar? Deixa vocês falarem, gente. Eu vou dar uma pena para você de me fazer essa pergunta. A minha consciência, Leco, está tranquila? A dos cardeais, não sei não. As investigações serão camufladas na calada da noite, na escuridão de um acordo vergonhoso, gigante do tamanho do Morumbi, ou às claras, como desejam os são paulinos de verdade.
Brincadeira esse apagão lá no São Paulo, né? Confira agora os melhores momentos da vitória santista com a narração de Osmar Garrafa. Autoriza Rafael Klaus, bola rolando no estádio do Morumbi, Copa do Brasil, semifinais, a primeira é jogo da ida, aqui tem São Paulo e Santos, na Gazeta para você. E deu um apagão, hein? Apaga a energia elétrica aqui no estádio do Morumbi. Tá aí, Rafael Klaus vai dar o reinício da partida, a bola estava com o Santos. E assim ela permanece, depois de 23 minutos de paralisação, em função de queda de energia no Morumbi. Agora esperamos que o jogo, enfim, possa começar definitivamente, né? 23 minutos de paralisação, 40 jogados, está valendo, bola rolando no Morumbi. Lucas Lima. Ficou pedindo falta, o árbitro mandou seguir. Boa bola para o Gabriel na cara do Rogério, bateu, é gol! Gol do Peixe! Gabigol! Olha o Michel, pediu, recebeu. Levantou a cabeça. Cruzamento para dentro da área, Pato pôs no peito, bateu, é gol! Alexandre Pato foi na rede, empata o jogo. Chamou Pato. Cruzamento para dentro da área, olha o Ganso para fazer, não! Tinha condição legal o Ganso, ele fez o mais difícil, né? Recebeu livre de marcação na cara do Vanderlei. Autorizado, Lucas Lima lá para dentro. Rogério ficou no meio do caminho, passou por todo mundo. Na sobra, batida e o gol! Gol do Peixe! Ricardo Oliveira é matador, é do artilheiro. Lucas Lima. Cruzamento para dentro da área, olha o gol! Gol do Peixe! Marquinhos Gabriel, o Santos é cirúrgico no Morumbi. Aí o Ganso, jogou lá para dentro, o Luiz Fabiano, tá impedido. Bruno, cruzamento, passou pelo Luiz Fabiano, Kardec, ele bateu de primeira, mas a bola subiu, foi linha de fundo, é só tiro de meta. Boa bola, o Zeca, o cruzamento, pediu o Rogério, saída de bola, na sobra Renato. Berola, bateu o Rogério na trave. Cruzamento para dentro da área, olha o Allan Kardec, não! Incrível o gol que perde o Kardec! Era ele o gol e o Vanderlei, e olha só o que fez o Kardec, hein? Não há tempo para mais nada no Morumbi. Apita Rafael Klaus, fim de papo no Cícero Pompeu de Toledo. Jogo da ida. Resultado grande pro Peixe, hein? Santos 3, São Paulo 1. Nós vamos acreditar. Lógico que a gente vai continuar jogando o Campeonato Brasileiro da mesma maneira que a gente está jogando. E a Copa do Brasil, nós vamos acreditar até o fim. E lógico, sabemos que é difícil, que é uma tarefa difícil, mas que se a gente conseguir reverter isso, a gente fica muito forte para ir buscar o título. Então, esse vai ser o nosso discurso de acreditar até o fim. O Santos não pode se dar o direito de achar que com o resultado do Morumbi as coisas já estejam definidas, muito pelo contrário. Nós temos que ter o entendimento de que você, errando em uma noite, você acaba prejudicando todo um trabalho. Então não tem como relaxar num momento como esse, não tem como nos darmos
com a situação já resolvida, porque não é esse o perfil desse grupo e eu tenho certeza que não vai acontecer dessa maneira. A entrevista mais produtiva na zona mista São Paulina foi a de Alexandre Pato. O atacante analisou a derrota, a responsabilidade dos jogadores, a interferência da questão política dentro de campo. Veja. É a primeira vez que eu encontro essa situação de guerra política, de pessoas que querem também o poder, ainda mais de um clube campeão como São Paulo. Acho que isso não deveria ter acontecido. Sim, sentimos a falta também, a perda do Osório. Hoje vem um treinador capacitado para ocupar o espaço dele, que é o Doriva. Ele está fazendo o máximo. E eu acho que quem tem que ser cobrado é só nós jogadores. Acho que o professor Doriva faz o trabalho dele. Nós jogadores hoje demos muito mole, cara. Acho que as oportunidades de gol que a gente teve, até mesmo sem defensores, praticamente sozinho na cara do gol, a gente não pode errar esses gols, porque acaba prejudicando, e eles tiveram, acho que 2 chances, 3 chances e fizeram os gols. E não se furtou em falar sobre o futuro dele e o recente encontro com o superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches. Aconteceu sim o meu encontro com o Andrés, acho que foi com o Kia, foi muito citado, vejo muitas coisas falando, muitos torcedores falando coisas que não sabem. Cara, eu tenho que saber minha vida, eu tenho acho que 30 dias para jogar aqui. Se o São Paulo não se interessar, eu tenho que ver a minha vida. Qual a sua vontade? Cara, ficar no São Paulo ou sair? A minha vontade é ser feliz. Eu quero jogar, quero trabalhar. Pode ver, eu me dedico ao máximo aqui ao São Paulo. Me sinto muito bem ao São Paulo. O São Paulo me acolheu super bem. Eu sempre fui muito profissional. Acho que as coisas fora de campo eu não deixo de que entre dentro do meu trabalho. Acho que as coisas extra-campo não me atingem, porque muitas pessoas falam coisas que não sabem. Eu acho que eu sou profissional. O outro lado manifestou que quer a sua volta. Cara, isso tudo depende. Se o São Paulo não quiser, o Corinthians quiser, eu vou ser profissional e vou ter que voltar. Mas o meu grande desejo, sim, é ser feliz. Acho que aqui o São Paulo tem me dado tudo isso, tem me dado muito carinho, tem me deixado confortável para o que eu possa trabalhar, mas falar que quer e eu não recebo nada também não é justo. Situação do Pato, em grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ele estava numa saia justa danada, quer dizer, ele está vestindo a camisa do São Paulo ainda. Como é? Saia. Saia justa. Saia justa. Não, o rapaz é homem. Mas escocês usa saia. Modo de falar, usa kilt. Pois é, mas pega uma saia. Tá bom. Entendeu? Mas enfim, numa saia justa. Ele falou assim, vou ter que voltar, mas que coisa mas ao mesmo chata, tempo ele repete, eu quero ser feliz, o São Paulo não tem dinheiro, enfim. São Paulo descartou, não vai comprar o Pato, gente. Esqueçam. E aí ele também está... É uma situação delicada, a gente tem que entender também. Ele vai falar assim, pô, quero voltar pro Corinthians, vai dar um buta-buchicho lá. Se ele falar, eu quero ficar no São Paulo, vai dar um buchicho onde ele vai voltar. Então, a melhor coisa é, quero ser feliz, não importa onde. E ele foi feliz nisso. Sou profissional. Ele tem contrato com o Corinthians, não quer voltar, vai voltar, vai disputar a Libertadores. E vai ter que marcar gol, hein, Patão? Não, mas ele tem feito, artilheiro de São Paulo, né? Marcou um belíssimo gol ontem, diga-se de passagem. Marcou um belíssimo gol ontem, diga-se de passagem, mas sinceramente... Aliás, Michele, você sempre me cobra aqui, ontem eu falei, Fluminense e Palmeiras. Palmeiras se classificou favorito no confronto, mas ia dar Fluminense ontem. Deu. A enquete não é essa. E falei que o Santos ia vencer. Venceu. Eu falei também, o Garrafa também falou. Enfim, não, o Garrafa falou que ia dar empate. Não, falou que todo mundo falou que é da Santos, então, pronto, e venceu bem, venceu de maneira consistente, sabe? Para mim, claro, são 2 gols, não, 3, né? São Paulo tem que fazer 3-0 na Vila. Não faz desde a época do Pelé, né? Não faz 3 gols o São Paulo. Eu acho muito difícil. Não, eu acho que já era. Godoy. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Principalmente lá na Vila Nova de Potirendaba. Você prefeito da Vila Nova lá de Potirendaba, onde o líder lá é o Dieguinho. Um abraço pro Natalino, pro Lucas, o garoto Lucas, pro Bigail, pro Zinho Garrucha, né? E pro Chiquinho lá, o treinador do Vila Nova.
Olha, me diga uma coisa aqui, o seguinte, você, torcedor do São Paulo, acha que já foi? Não tem chance no jogo da volta na Vila Belmiro? Claro que tem chance. Ontem o São Paulo perdeu, mas eu não vi essa diferença toda que o Celso colocou aqui para justificar o palpite dele no Santos. Até acho que o Santos será o campeão da Copa do Brasil. Mas o São Paulo ontem, vejam bem, hein? O São Paulo ontem criou e perdeu na pequena área 4 oportunidades de gol. 4 oportunidades de gol. 3 com Allan Kardec, uma com o Pato, com o Ganso sem goleiro e aquele gol anulado do Luiz Fabiano, que se ele espera 10 centímetros para querer, né, ficar na frente, se ele aguardasse mais um pouquinho, 10 centímetros para trás, ele teria feito um gol que seria validado. Portanto, o time coletivamente, taticamente, acabou jogando bem, melhor do que o Santos. Melhor do que o Santos. Só que não foi eficaz para concluir aquilo que ele fez de eficiente, que foi envolver o Santos. O Santos fisicamente acabou se desgastando mais. O Dorival Júnior precisou colocar um monte de zagueiros para ver se conseguia interromper aquela jogada aérea lá, bola alta na área do Santos, que todas elas estavam sendo concluídas. Portanto, você, torcedor são paulino, como o Dr. Paulo Tuma Júnior, fique com um pensamento positivo de que ainda é possível. Só que não, Godoy, é o seguinte, na Vila, agora sim a informação correta, na Vila, Santos não leva 3 gols de diferença há mais de 7 anos. Há mais de 7 anos, desde 2008. Acho que quem fez 3 gols foi o Goiás. Está no site Gazeta Esportiva, entre lá e vote. Aliás, a enquete que está no ar no site é a seguinte: após a derrota em casa por 3-1, o São Paulo tem chance de se classificar na Copa do Brasil atuando na Vila Belmiro? O Santos não perde 17 jogos na Vila Belmiro. Resultado final do programa de hoje, Celso. Da Santos. Godoy. O meu voto eu já disse aí. Para mim, o Santos é campeão da Copa do Brasil. Mas o voto do professor Salvador, lá de Ibirá, santista, é Santos. E o Silvestre e o Pistoleiro? O Silvestre está lá em Tocantins. E o Silvio Pistoleiro, Silvio Freitas, que é o Silvio Pistoleiro, agora está formando dupla com o Zingarrucha. É isso aí. Agora ficou uma dupla mortal. No Maracanã, o Fluminense aproveitou o primeiro tempo apático do Palmeiras para abrir 2-0. Na segunda etapa, o Verdão ainda descontou depois do árbitro Leandro Pedro Voaden marcar um pênalti polêmico de Gum em Zé Roberto. Godoy vai falar sobre esse lance. Mas antes, vamos ver como foi a vitória do Flu. No Maracanã, Fred cabeceou firme. O goleiro Fernando Praz defendeu bonito e Marcos Júnior pegou o rebote para fazer Fluminense 1, Palmeiras 0. Ainda no primeiro tempo, Vinícius rolou para trás e Gustavo Scarpa chutou mascado para fazer o segundo dos donos da casa. Na etapa complementar, Gum derrubou Zé Roberto dentro da área. Pênalti para o Verdão. O próprio Zé Roberto partiu para a cobrança e diminuiu o placar no Rio. Final, Fluminense 2, Palmeiras 1. Pelas circunstâncias, 2-0 o primeiro tempo e o Fluminense jogando melhor do que a gente, ficou de bom tamanho. Eles tinham a obrigação de fazer o resultado em casa, nós temos a obrigação de fazer lá no nosso campo, diante de um número grande de torcedores, e fazer essa pressão também e, se possível, contar com a volta de alguns jogadores importantes no setor de meio campo. E aí responde um pouco de você também, a bola possivelmente vai sair melhor de trás. Bom, a volta é no Pacaembu, não é isso? Não, a volta é no campo. O próximo jogo é que é no Pacaembu, desculpe o equívoco. Então tá corrigido. Bom, o Marcelo Oliveira resumiu bem o que foi o jogo, né? O Fluminense foi melhor e o gol do Zé Roberto deixou o Palmeiras vivo ainda na briga. A questão que foi muito discutível, antes de falar do lance que originou o gol do Palmeiras, que é um lance polêmico, se foi pênalti, se não foi pênalti, o Godoy está aqui para falar sobre isso. Eu sinceramente não suporto mais ver dirigente, sabe? Esbravejando. Ontem o presidente Fluminense também que deu uma de Eurico Miranda e fez um baita discurso. Em primeiro lugar, que o Fluminense é o último time que pode reclamar de qualquer sacanagem no futebol brasileiro.
sabe? Já voltou várias vezes por conta de virada de mesa, permaneceu aí na Série A no ano retrasado, numa situação muito nebulosa envolvendo a Portuguesa, jogador irregular. Então é a última pessoa, é o último clube que pode reclamar de alguma coisa no futebol brasileiro, porque já está no lucro há muito tempo, sabe? E aí o dirigente vem a público, esbraveste. Fica claro, mas fica muito claro que ele está jogando para a torcida, sabe? Está querendo dizer, olha, se nós formos eliminados, nós não temos a menor culpa. A culpa é do ET, a culpa é de fatores externos que fogem da nossa alçada. Ah, pelo amor de Deus, por mais que tentem reclamar do pênalti, e eu acho que não houve o pênalti, não é para tanto, Godoy, porque erros têm acontecido, sabe, em vários jogos e tem a ver com a comissão de arbitragem, tem a ver com a competência dos árbitros e não, sabe, com nenhum esquema armado para prejudicar A, B, C ou D. Ou estou sendo muito ingênuo? Não, você está sendo corretíssimo e inteligentíssimo a sua colocação, porque nós tivemos aí aquele desabafo do Nepomuceno, né? Presidente do Atlético Mineiro. Você viu o que aconteceu? Porque o Sérgio Corrêa não entra lá amanhã e blá e tal. Ficou quietinho, os árbitros passaram a errar a favor do Atlético Mineiro, ou pelo menos não prejudicaram o Atlético Mineiro. Contra o Sport, inclusive, marcaram um pênalti para o Atlético Mineiro, que o Prato fez o gol lá, que foi uma vergonha. Uma vergonha. Contra o Coritiba também marcaram um pênalti para o Atlético Mineiro, que foi uma vergonha. Né? Então, veja que surtiu efeito aquela raiva, aquele discurso inflamado do presidente do Atlético Mineiro. Aí o Eurico Miranda também esperneou em cima do presidente da Federação Catarinense aqui contra o São Paulo, também um lance que até está colocando o Rogério Ceni pelas declarações, vai a julgamento lá na CBF, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E agora o presidente do Fluminense fez esse discurso aí. O presidente do Fluminense, se colocar na balança o que aconteceu ontem lá, aquela ridícula arbitragem do Voaden, o Fluminense foi beneficiado pra caramba, porque o segundo gol do Fluminense foi falta do Vitor Ramos no Fred, foi falta, E aí nós tivemos esse pênalti que também entendo que não foi, mas tem alguns comentaristas, ex-árbitros, comentaristas de televisão, na televisão, que entendem que foi pênalti, já inocenta o Voaden, né? Mais ridículo foram as outras atitudes do Voaden no jogo, mas nesse lance aí, existem opiniões diferentes, a favor e contra, então tem que ser inocentado. Mas esse discurso dos dirigentes é a cobrança para o jogo da volta, principalmente esse do Fluminense, a cobrança para o jogo da volta. E eu sei que você, telespectador, está até enojado com o que acontece no Brasil, principalmente no aspecto da política, mas você vai recordar que tem um pai de um empresário preso aí, que o pai falou que se o filho dele ficasse preso, ele teria que construir mais 2 celas nesse país aqui, que era para Dilma e para o Lula, né? E, no entanto, o filho dele está preso e ele está quietinho. Ele está quietinho. Eu sei que para os pais, o filho é sempre bom, sempre inocente, mas esse negócio de espernear pro holofote tem uma finalidade, É sempre lá na frente e não no momento. O filho dele que tá quietinho, né, Godoy? O filho dele também não quer falar nada. O técnico Dunga convocou hoje os jogadores que defenderão a seleção nos próximos 2 compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 contra a Argentina em Buenos Aires, no dia 12 de novembro, e contra o Peru em Salvador, dia 17 de novembro. As principais novidades da lista foram o goleirão Cássio, do Coringão, e o atacante Neymar, que está de volta depois de cumprir 4 jogos de suspensão. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Alisson do Internacional e Cássio do Corinthians. Laterais: Danilo do Real Madrid, Daniel Alves do Barcelona, Felipe Luiz do Paris Saint-Germain e Marcelo do Real Madrid. Zagueiros: Davi Luiz do Paris Saint-Germain, Miranda da Inter de Milão, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Gil do Corinthians. Meio-campistas: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho do Manchester City, Elias do Corinthians, Renato Augusto do Corinthians, Lucas Lima do Santos, Kaká do Orlando City,
William, do Chelsea, e Oscar, também do Chelsea. Atacantes, Neymar, do Barcelona, Ricardo Oliveira, do Santos, Hulk, do Zenit e Douglas Costa, do Bayern de Munique. Não está ainda 100% o Marcelo Groy. O Cássio estava merecendo uma oportunidade, então a gente tenta trazer o máximo de jogadores possível para observar, e também porque a gente tem outros jogadores que não estão 100% ainda, então se trazer 3, 4 jogadores que não estão 100%, pode ter algum problema de lesão, tem que refazer tudo novamente, então a gente opta por um ou por outro, né, para não ter tantas mudanças na convocação. O Dunga mantém uma coerência. Acho que Cássio, que é a grande novidade, merecida a convocação, por tudo que ele já tem feito pelo Corinthians desde 2012. Desde 2012. O Cássio assumiu o gol do Corinthians num jogo contra o Emelec, pela Libertadores da América, daquele ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores, inclusive. O Júlio César havia falhado no jogo contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista, quartas de final. E aí o Tite resolveu colocar o Cássio, e desde então o Cássio foi titular absoluto, o grande nome na final do Mundial de Clubes da FIFA, o grande nome na própria Libertadores da América, que ele entrou na fase de oitavas de final, e vem fechando o gol com a camisa do Corinthians. Então, faz por merecer sim a convocação da seleção brasileira. E o Neymar, não tem como imaginar o Neymar fora da seleção. Eu sempre digo, num tempo que nós tínhamos na mesma seleção, Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo, Kaká, melhor do mundo, Rivaldo, melhor do mundo, Ronaldo, melhor do mundo, e tantos outros candidatos a melhor do mundo, hoje nós só temos o Neymar, que não foi melhor do mundo, né? Ainda, nem será? Não sei, ainda, talvez. Não, né? Ainda não. Ainda não. Mas ainda não está entre... Ainda não será. Tem pelo menos 2 jogadores com mais destaque. Mas é o único que tem possibilidade de ser. Claro. Mas em compensação, o que nós temos entre os piores do mundo, tem de monte na nossa seleção. Os piores do mundo. Só para fazer um destaque também, o William foi muito bem nos 2 jogos da seleção. Está jogando muito. Agora... O Cássio é gaúcho, portanto, estava demorando para convocar o Cássio, né? Você acha que tem alguma coisa? Estava demorando para convocar o Cássio, porque colocou o Marcelo Groy antes do Cássio. Colocou o Alisson antes do Cássio. E quem que estava merecendo antes de Marcelo Groy e Alisson? Cássio. Acho que mandaram acho que o Pascoal mandou uma correspondência aí, internetica, com o Dunga falando, o Cássio é gaúcho, Dunga! O Cássio é gaúcho, o Gersino também. Manda lá a mensagem na rede social. Mas a Dona Lúcia escreveu só para o Parreira e para o Felipe. Essa que é a vantagem. E o bom aí é convocar jogadores do Campeonato Brasileiro que valorizam o nosso campeonato. São jogadores que vão entender a mensagem do Dunga, porque não adianta ele ficar convocando jogador daqueles técnicos bom pra caramba do lado de lá, que aí o jogador chega aqui e não entende o que o Dunga fala, o que o Dunga treina, né? Então os brasileiros entendem com mais facilidade. Muito bom, muito legal isso daí. Propósito, que moral que tá o Corinthians, hein? Não me recordo, eu tô tentando puxar aqui pela memória, quando que o Corinthians cedeu 4 jogadores para a seleção brasileira. Eu confesso que não me lembro. E estou me referindo desde os tempos da democracia corintiana, que o Corinthians tinha Sócrates. E olha que o Celso tem memória boa, hein, gente? Não, sinceramente, não me lembro de quando o Corinthians cedeu 3, 4 jogadores para a seleção brasileira. O time de 2000 tinha Luizão, tinha Edilson, Vampeta. E os fanáticos agora começam a falar. O Dida, talvez. Não preciso pensar, mas não me lembro. Não, então teve esse aí. Então, mas não sei se eles foram convocados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Agora foi, Cássio, Gil, Elias e Renato Augusto. E o Tite, daqui a pouco também. E os fanáticos dizem que lá está o William. Mas o William já saiu faz tempo, né? Ele é corintiano de coração, mas não joga no Corinthians, né? Que estão lá que também começaram no Corinthians. Só para dizer que Marquinhos. Marquinhos e William, então já são 6. Se o Jadson fosse, seria 7. Que também está merecendo. E se o Pato fosse? Não, mas o que o Dunga poderia fazer... Teoricamente ainda é do Corinthians. O que o Dunga poderia fazer, eles estão convocando aqueles ex, né, para ir lá como auxílio
auxiliar. Convoca o Tite também. Seguindo essa linha de raciocínio, então o Pato vai querer voltar para o Corinthians para ir para a seleção ano que vem. Claro. Convoca o Tite também. Só para dizer que um dos destaques de hoje do site Gazeta Esportiva, o Tite é gaúcho, do site Gazeta Esportiva, tá lá no blog do Chico Lang. Ele comentou a lista do técnico Dunga e, claro, a convocação do goleirão Cássio. Então entra lá, dá uma lida. Sem sentimento, hein? Sem isenção de sentimento. Veja que o Chicão escreveu olha o título, Até que enfim Cássio na seleção. Muito legal. É bem isenta, o título e o texto. Tá gostando do Gazeta Esportiva? Tá gostando? Tá gostando do visual do Godoy, do novo cabelo dele? O pessoal tá mandando mensagens aqui. Tô cabeludo, hein? Ó. Duas coisas que eu não ficava há tanto tempo. Cabeludo e gordo. Ai, que susto! Eu só não entendi porque ficam te chamando de Larry. Não, aí aquele... É o primo. É aquele vagabundo do primo lá, você entendeu? Porque aqui tem cabelo, cara. E quem é o Larry? É o mais inteligente dos 3 patetas. Você tem alguma sugestão? Você quer falar com a gente? Fala através do Twitter do programa, @GazEsportiva. Você fica sabendo lá tudo que rola no Gazeta Esportiva, fica sabendo onde o Godoy corta o cabelo, depois ele vai falar. Não, onde eu não corto. Onde ele não corta o cabelo. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. E o assunto agora é o líder Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Flamengo domingo na Arena em Itaquera. Cadê o Garrafa? Ele está neste momento no CT Joaquim Grava, usando essa bela camisa cinza. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Godoy. Sou frontalmente contra esse apelido no nosso Oscar Roberto Godoy. Larry dos 3 patetas não combina com o Godoy. Não tem o mínimo sentido com meu amigo Oscar Roberto Godoy. Mas, claro, o assunto é Corinthians, que no próximo final de semana tem o Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena em Itaquera. 41 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, mas no dia de hoje, Michele, até pelo que já foi dito em termos de convocação da seleção brasileira, esse foi o principal assunto aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Afinal, o Corinthians é o clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira. Como é sabido, repetiu o técnico Dunga os 3 que foram convocados anteriormente, casos de Gil, Elias e Renato Augusto, e a novidade do lado corintiano ficou por conta do goleiro Cássio. O Cássio que vai para a sua 4ª convocação. Pela 4ª vez ele é convocado para a seleção brasileira. A primeira convocação do Cássio aconteceu ainda em 2007, quando Dunga era o técnico da seleção brasileira. O Cássio defendia o Grêmio, e depois foram 2 convocações com o Mano Menezes em 2012, para 2 amistosos contra a África do Sul e Gana, e também para disputar a Copa das Américas contra a Argentina do nosso Celso Cardoso. O goleiro Cássio, hoje, obviamente, em função desta convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo, veio até a sala de imprensa, concedeu entrevista coletiva, e uma das questões que foram muito abordadas com o goleiro corintiano, exatamente sobre a briga pela titularidade com o Jefferson e o Alisson. Se ele chega já sonhando com a titularidade, quem sabe no jogo contra a Argentina, ou muita calma nessa hora. Vamos acompanhar. Eu estou indo lá para ajudar. Se eu vou jogar ou não vou jogar, isso eu não sei se é com ele. Eu vou lá para fazer meu melhor, trabalhar. E se ele optar por eu jogar ou não, eu vou fazer meu melhor. Estou indo lá para trabalhar com grandes profissionais. Acho que o Tafarel é um grande profissional. Acho que tenho muito a crescer, e isso eu acredito que vai me ajudar bastante a tirar o máximo do trabalho com ele, e vou lá para tentar trabalhar e ajudar lá no que for necessário. O Cássio, a seleção brasileira, ela quer retomar a confiança do torcedor, depois do 7-1 na Copa do Mundo, Copa América, a seleção também não esteve bem, eliminatórias começou com uma vitória e uma derrota. Claro que você não tem nada a ver com isso, seu trabalho está sendo convocado pelo mérito do seu trabalho, né? Obviamente, mas chegar na seleção brasileira, nesse momento de reconstrução, é mais complicado, é indiferente? Qual é a sua avaliação sobre isso? Não, acho que é indiferente. Fazia bastante tempo que eu não vinha sendo convocado. A última vez, acho que foi em 2013, 2012, se eu não me engano. Então, eu estou muito feliz por estar voltando lá, e como eu falei, eu estou indo lá para tentar fazer meu melhor, e o melhor é tentar ajudar a seleção.
O goleiro Cássio Michele falou também a respeito do Corinthians, que domingo enfrenta o Flamengo. O Emerson Sheik, né, que saiu daqui nos braços da torcida, recebeu homenagens, não vai jogar, ele está suspenso, mas o Guerreiro tem possibilidade de se reencontrar com a torcida corintiana e também com seus ex-companheiros. E Cássio falou como ele espera que a torcida corintiana receba Guerreiro, que trocou o Corinthians, e há quem diga simplesmente pelo aspecto financeiro. Acho que vai ser vaiado, né? Acho que vai ser cobrado, mas nada de anormal pela maneira que ele saiu do clube. E eu acho que também a gente não tem que se importar com isso, né? Nós jogadores temos que estar focados. Vai ser um jogo dificílimo, um clássico, né, contra o Flamengo. Então nós temos que estar focados em fazer nosso trabalho e deixar de lado se o Guerreiro, ou o Emerson, ou outros jogadores for vaiado. A seleção brasileira, Michele, ela joga no dia 12 contra a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e depois no dia 17, numa terça-feira, em Salvador, contra a seleção peruana, a seleção do Paulo Guerreiro. E aí o Corinthians, no dia 18, enfrenta o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E há quem diga que o Timão vai tentar o adiamento, né, desta partida do dia 18, ou seja, da quarta, para o dia 19. O presidente Roberto Andrade também apareceu por aqui, concedeu entrevista coletiva, falou dos 4 jogadores corintianos convocados e também da intenção desta troca de datas entre Corinthians e Vasco da Gama. Primeiro que é uma honra o Corinthians poder ceder 4 atletas à seleção brasileira. A gente fica muito feliz, é o reconhecimento do atleta, é a chamada para a seleção brasileira, então fico feliz por todos eles e como presidente do Corinthians, idem. Em relação à mudança do jogo, vamos aguardar, ver o que a CBF nos comunica em relação a isso, né? Eu acho que seria bom se pudéssemos mudar a data, a preservar o espetáculo e tal, e salvaguarda a parte física dos atletas também, seria bom que isso acontecesse. O presidente Roberto Andrade, que esteve no nosso Mesa Redonda no último final de semana, hoje em entrevista coletiva, voltou a falar sobre Alexandre Pato. Diz que a relação do Corinthians com o jogador já é melhor, né? Claro, a ideia do Corinthians é negociar o atleta com o futebol europeu, mas se não houver um acordo, como dificilmente ele permanecerá no São Paulo, em janeiro o Pato se reapresentará no Corinthians. Para a partida contra o Flamengo, Fagner e Wendel continuam no departamento médico. Hoje, Guilherme Arana e também o Ralf não participaram da movimentação com bola, ficaram no departamento integrado, mas nada que preocupe, e a diretoria corintiana, antes das 2 entrevistas coletivas do presidente e também do Cássio, anunciou uma parceria com o Tigres do Rio de Janeiro, equipe da primeira divisão do futebol carioca. Corinthians e Tigres vão aí fazer um estudo, uma avaliação, categorias de base, empréstimo e troca de jogadores. 41 mil ingressos para Corinthians e Flamengo no próximo domingo na Arena, em Itaquera, e é o Corinthians cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Um beijão para você, um abraço para o Celso, e me solidarizando com meu amigo Godoy. Essa história de Léo é até que parece. Boa, Garrafa! Um beijo para você também. Abraço, Garrafa. Olha que diferença, Celso. 41 mil ingressos vendidos para Corinthians e Flamengo, e o São Paulo aí foi 20 mil ingressos. Pois é, isso mostra a diferença, né, de atenção, mas a gente tem que destacar o seguinte: o Corinthians está com 40 mil, mas tem mantido uma média muito alta há muito tempo, sim, não foi esse jogo. Tem comparecido sempre. A torcida do São Paulo que tem essa história, né? Só vai na boa. E ainda assim, a gente estava falando de uma semifinal de Copa do Brasil. Era uma com boa. Com problema ou não, exatamente. Né? Com problema de técnico ou não, com problema político ou não, era o momento de apoiar o time. E aí o que a gente viu, né? O Santos fazendo... Talvez o torcedor que não tenha ainda ter pensado, ainda bem que eu não fui. Voltei Ainda mais com aquela chuva, Sobre né, o Corinthians, o título é só uma questão de tempo. Resta saber se é contra o Vasco, se é contra o São Paulo, se é contra o Curitiba, mas que vai ser campeão, não tenho a menor dúvida. Mas que inteligente o Emerson Sheik, né? Coincidentemente, ele está suspenso contra o Corinthians. Faz bem, viu? Me permita fazer só um adendo. No pique. Não, eu abro mão de falar de outra coisa. Olha lá, Rodolfo. Eu abro mão de falar outra coisa. Não, mas é que eu acho pertinente. O Guerreiro, ele marcou o gol de título de campeão mundial do Corinthians. É verdade, né, gente? Então, não tem essa de que ele foi jogar no Flamengo. Ele tem que ser respeitado pelo que ele já fez pelo clube. Ele fez uma opção profissional. Então, se a torcida vaiá-lo, realmente é um sinal de ingratidão fora do comum. Eu espero que, em vez de vaias, ele receba aplausos na Arena Itaquera.
Bom, aí é muita finesse também. O assunto agora é vôlei feminino. Nessa noite, SESI e Osasco começam a decidir o Campeonato Paulista, reeditando a final do ano passado, quando o Osasco levou a melhor. Acompanhe na reportagem da Giovana Pinheiro. Nesta quinta acontece a primeira final do Campeonato de Vôlei Feminino. SESI e Osasco se reencontram em mais uma disputa por título. Chegando mais próximo, com certeza a ansiedade vai batendo, querendo que chegue a hora, mas tem que curtir cada momento e não dá para aliviar. Você tem que treinar sempre forte, tem que treinar concentrado. A expectativa é grande e a equipe de Talmo de Oliveira sabe muito bem o que busca. Acho que agora a gente chegou no nosso grande objetivo, que é estar na final do Paulista. Viemos aí colhendo, né, durante esse campeonato todo, com muito treino, muito trabalho, muito esforço. E se Deus quiser agora, concentrar para essa parte final. Nosso ginásio vai estar lotado, é um clássico do voleibol brasileiro. As duas equipes muito fortes e, consequentemente, traz um grande público, traz um público bastante apaixonado para ver essas duas equipes jogando. As equipes se conhecem muito bem. Sabemos que é uma grande equipe, uma equipe ali praticamente toda da seleção. Sabemos ali o ponto forte delas. Então a gente sempre tem que estar preparado, acho que pensando nesse momento na nossa equipe, que a gente pode fazer de melhor para essa final. Enquanto o SESI sonha com a sua primeira conquista, do outro lado da rede, o adversário Osasco tem os últimos 3 títulos paulistas e está invicto na competição. Elas vão vir com uma vontade a mais, sei lá, um gás a mais pode ser, mas a gente também está com uma vontade a mais, um gás a mais, porque a gente quer trazer mais um campeonato aqui para o Família Nestlé. A gente já está acostumado a disputar semifinal e final de campeonato, mas na hora do jogo sempre dá aquele friozinho na barriga, sempre dá aquela tensão, aquela expectativa maior. Se a primeira partida é na casa do adversário, a de domingo acontece em Osasco. E existe uma certa vantagem nisso. São 2 jogos. Se um time ganhar um e o outro ganhar o outro, vai ter o Golden Set. Então, acho que até ajuda a gente, que se acontecer alguma coisa, se tiver o Golden Set, a gente consegue jogar em casa. Então, acho que eu prefiro jogar fora o primeiro mesmo. Histórico, é verdade, não entra em quadra. Mas as equipes já se encontraram 10 vezes em campeonatos paulistas. São 8 vitórias do Osasco e 2 do SESI. Essa final tem tudo mesmo para ser osso duro de roer. Voltamos a falar do São Paulo. Nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Como não podia deixar de ser, o clima, claro, não é dos melhores aqui no São Paulo. Para complicar, ainda choveu uma barbaridade na cidade toda, né? E por conta disso, o treinamento acabou não acontecendo dentro do gramado. Nem os reservas que não jogaram ontem foram para o campo. Tudo aconteceu dentro da academia aqui no São Paulo. E lá dentro os jogadores conversaram bastante sobre tudo o que aconteceu. O negócio é o seguinte, né? Para o torcedor do São Paulo, é uma grande decepção essa temporada, será uma grande decepção essa temporada caso o São Paulo nem consiga chegar a uma vaga na Libertadores. O torcedor São Paulino que vinha muito mal acostumado, vamos dizer assim, entre 2005 até 2008, o São Paulo ganhou tudo, 3 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, e aí, depois disso, o período não é dos melhores. O São Paulo só ganhou desde então um título, que foi em 2012 a Copa Sul-Americana. E o Rogério Ceni sonha com encerrar a carreira dele conquistando um título e a única possibilidade seria a Copa do Brasil. Essa é uma motivação que os jogadores do São Paulo têm, dar esse título para o Rogério, mas agora ficou realmente muito complicado. Como a Michele mesmo disse, o Santos não perde há 7 anos por 3 gols de diferença na Vila Belmiro. O São Paulo não vence um duelo de mata-mata contra o Santos há 15 anos, desde o Campeonato Paulista de 2000. A situação é muito complicada, mas ainda assim os jogadores do São Paulo, pelo menos no discurso, acreditam na possibilidade do São Paulo conquistar, não só passar pelo Santos, como chegar também ao título do Campeonato da Copa do Brasil. Vamos ver o que disse o entrevistado do dia, o Thiago Volante, que falou exatamente sobre isso. Sabemos que o Santos tem 13 vitórias dentro da Vila, mas isso é passado, né? Então, sabemos que a gente tem total chance de ganhar o Santos lá também, que nem eles vieram aqui e ganharam na gente. O clima ficou bastante ruim. Ninguém gosta de perder
no seu estádio. Então, a derrota para o Santos vamos dizer que doeu bastante, viu? Mas temos que erguer a cabeça, já tem um jogo importante no domingo contra o Curitiba, temos que pensar na vitória para entrar no G4. Você citou há pouco que o trabalho desenvolvido pelo Doriva agora é diferente do trabalho do Osório e a gente já imaginava isso. Para vocês, ter esse tipo de mudança numa reta final, buscando uma qualificação para uma final de competição como a Copa do Brasil, e é claro que foi uma decisão do treinador, não foi uma decisão nem do clube nem de vocês, mas essa mudança de filosofia atrapalhou muito o time? Atrapalha um pouco, né? Com o Osório, eu acho que passamos 22 dias sem tomar gol, e agora nós vem de 3... somado em 3 jogos, então temos que estar bastante ligado nisso e a gente não pode tomar o gol que a gente vem tomando. Muito bem, tá aí a palavra do Thiago Mendes, deixando bem claro o quanto atrapalhou o São Paulo essa troca de treinador, a entrada do Doriva no lugar do Osório. Doriva que em 3 partidas não conseguiu ainda nenhuma vitória, 1 empate, 2 derrotas, já tem sido muito contestado aqui no São Paulo. E não tem tido tranquilidade para trabalhar. Olha só, semana que vem promete ser muito conturbada ainda aqui no Tricolor. Terça-feira, eleições para presidente do clube, para aquele mandato tampão no lugar do Carlos Miguel Aidar, que acabou deixando o cargo. Além disso, na segunda-feira, o São Paulo vai ser julgado pelo caso Iago Maidana e ainda durante a semana haverá o julgamento do Rogério Ceni, que criticou duramente a arbitragem depois do jogo contra o Vasco e ele pode pegar até 6 jogos de suspensão. Se pegar essa suspensão, sei não. Acho que o Rogério não vai encerra no momento em que a suspensão sair, não vai até o final do ano, não, até porque o campeonato já está quase acabando, a temporada já está quase acabando. São Paulo ainda sonha, ainda acredita, tenta mostrar otimismo, a situação é complicada e o clima bastante conturbado. Michele. Boa, Gavini, mas aí o São Paulo entra com efeito suspensivo, o Rogério Ceni continua jogando até o final do campeonato. É assim que funciona, né? Bom, obrigada, Gavini, bom descanso. Após a derrota de ontem, o Palmeiras voltou nessa tarde para São Paulo e o repórter Silvestre acompanhou o desembarque da equipe. O Palmeiras trouxe na bagagem uma derrota para o Fluminense, 2-1 e muita confusão. Cobrança entre os jogadores dentro de campo e no vestiário. O atacante Dudu deu uma amenizada nessa história. Eu acho que não teve discussão nenhuma no vestiário mais. Acho que foi ali no campo só o momento que a gente não queria ter levado o gol e a gente ficou discutindo quem deveria marcar e quem não marcou. O próximo compromisso do Palmeiras é sábado no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport. E o técnico Marcelo Oliveira pode dar uma mesclada no time. Não sabemos. Acho que o Marcelo tem um time na cabeça dele. A gente vai chegar amanhã para treinar. A gente espera que ele for escolher, que ele escolheu o melhor para o Palmeiras, para a gente continuar essa briga no G4. Turbulência dentro das 4 linhas e no voo que trouxe o Verdão de volta para São Paulo. Dudu falou do assunto. Deu um pouco, balançou um pouco, mas graças a Deus chegamos bem. Estamos todo mundo tranquilo. Com qual sentimento aí o Palmeiras? Triste pelo jogo, né? E mais feliz por não ter acontecido nada no voo e feliz também por ter feito um gol, que eu acho que a gente vai reverter e a gente vai passar para o final. Fim da enquete, 82% que o São Paulo não tem chance de se classificar na Copa do Brasil atuando na Vila Belmiro. Ninguém acredita, né, Celso? Não. Acabou hoje, Celso. Ainda mais levando em consideração o aproveitamento do Santos na Vila. Obrigado. Jornal da Gazeta, Celso. É isso aí, volto daqui a pouquinho com o Gamirini e com a Estela Gontijo. Amanhã estarei em Socorro, lá na CRIO, com o pessoal lá, o Toral, o Isamo e também com o flamenguista Maurício Cruz. Fiquem com Deus, ainda é possível. Pessoal de Badibacite, um beijão. Tchau.